Antes, vamos falar sobre segurança pública e como os criminosos estão incomodados com as câmeras do Smart Sampa. O que é um bom sinal. Se eles estão incomodados, é sinal de que as câmeras estão funcionando mesmo. E hoje é muito difícil de você circular aqui pela cidade e não passar por nenhuma câmera por aí, né? Sempre tem alguém que está de olho na gente. E embora isso às vezes possa parecer uma invasão, é necessário. Diante da situação que a gente vive em São Paulo, a cidade tem que ser monitorada mesmo, em todos os cantos. E é claro que isso ia incomodar a criminalidade, que sem conseguir chegar até as câmeras que estão sendo colocadas na parte de cima dos postes, sabe o que eles estão fazendo? Arrancando o poste e tudo. O Rafael Batalha está aqui com a gente com um levantamento que ele mesmo fez em relação a esse crime aqui na zona sul da cidade. Né, Batalha? Tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Ana. Uma triste realidade, né? Forte abraço para você e para todo mundo que acompanha o Bora Brasil aqui na Rádio Bandeirantes. O Smart Sampa é um sucesso, não tem como negar, desde a implantação, cerca de 1 ano e meio para cá, quando essas câmeras começaram a efetivamente ter o papel, né, de identificar foragidos da justiça, por exemplo. Só de foragidos da justiça foram 2.600 presos durante este tempo. E claro que isso incomoda a criminalidade. E quando a gente fala de favela do Paraisópolis, que é aqui no Morumbi, na região da Zona Sul de São Paulo, o incômodo é ainda maior. A Avenida Giovanni Gronchi, uma das principais aqui da Zona Sul, que fica bem ali na portinha de entrada da comunidade, Ana, ali é exatamente naquele ponto em que a atuação desses criminosos tem sido mais forte. Somente nesta região, nos 10 primeiros dias desse ano, foram 9 equipamentos que foram arrancados por esses criminosos. Claro, porque eles não querem passar por ali e serem identificados. Não conhece o Smart Sampa, são umas câmeras que têm um reconhecimento facial por uso de uma tecnologia mais moderna. Então, se, por exemplo, tem algum procurado da justiça passando em determinado ponto onde tem a câmera do Smart Sampa, ele é identificado, esse sinal chega até uma central e aí, claro, que as forças de segurança fazem todo o trabalho para poder capturar o foragido da justiça. E aí, isso, claro, gera também um incômodo para esses criminosos que acharam uma alternativa. Vamos, então, quebrar essas câmeras, né? É uma depredação também ao patrimônio público. Só que quando esses criminosos vão para arrancar uma câmera, para destruir um equipamento desse, eles são flagrados por outras câmeras. Então, o que eles estão fazendo neste momento? Eles usam uma tática para ir por trás do equipamento e aí por lá agora, para não ter que subir no poste, porque muitos têm até aquele sistema de segurança com aqueles espetos para que ninguém suba nesse equipamento, então eles vão por trás e estão usando um esmeril, aquela ferramenta elétrica para poder cortar esses postes de ferro. É uma triste realidade, como falei aqui no começo, e só ali na Giovanni, próximo à favela de Paraisópolis, são 9 equipamentos que foram destruídos nos 10 primeiros dias deste ano. Tem os criminosos que usam pedaços de madeira, barras de ferro também, para bater e quebrar as câmeras, mas a ousadia é tanta que agora eles estão arrancando o poste inteiro. A região da Cracolândia também tem registro, né, desse tipo de ação criminosa, desses vândalos. Ontem, quando eu estava junto com a equipe do Brasil Gente fazendo também a sequência desse levantamento, a gente percebeu que na Hebe Camargo, do outro lado ali de Paraisópolis, também tem alguns postes que estão no chão. E disso tudo, Ana, nós, claro, entramos em contato com a Secretaria de Segurança Pública e com a Prefeitura de São Paulo para saber um posicionamento. A Prefeitura nos informou que esses equipamentos eles são trocados, a manutenção do programa Smart Sampa é feita por uma empresa terceirizada. Isso não gera um custo para a Prefeitura. Mas o que eu questionei a Prefeitura e a gente não teve resposta foi em relação ao que será feito daqui para frente. Porque é um fato constatado, os criminosos estão arrancando esses equipamentos que deveriam trazer segurança para a população e agora eles estão indo literalmente para o chão. A Prefeitura não respondeu se vai pensar em uma alternativa, o que vai fazer para repor esses pontos que foram vandalizados. A Secretaria de Segurança Pública informou que existe um trabalho investigativo da Polícia Civil, que inclusive na madrugada de segunda-feira, um homem de 35 anos foi preso. Mas ele foi preso, Ana, porque passou um motorista pela Avenida Giovanni Gronchi e viu ele com um comparsa tentando arrancar um poste também com esmeril. Então, ele andou uns metros para frente, encontrou uma viatura da Polícia Militar que foi atrás
encontrou esses rapazes aí tentando, esses bandidos, né, tentando destruir mais um poste. Um deles conseguiu fugir, o outro foi levado para a delegacia. É um velho conhecido da polícia, diversos crimes aí no currículo, principalmente por tráfico, e confessou que realmente estava ali justamente para poder driblar essa fiscalização, para tentar aliviar o lado dos criminosos. É um fato constatado e a gente pensa que é um equipamento tão útil para a segurança pública, mas que infelizmente agora tem que se pensar em alguma alternativa, porque desse jeito os bandidos já estão arrumando jeitinho de destruir o patrimônio e se livrarem aí de uma possível prisão. E eles tentaram fazer isso no começo. Assim que as câmeras começaram a ser instaladas, essas câmeras do Smart Sampa, eles começaram a contratar criminosos lá no centro, recrutar usuários de drogas ou alguns traficantes de menor porte para quebrar essas câmeras. Então eles subiam nos postes, quebravam as câmeras e fugiam. Aí o que fizeram? Começaram a colocar as câmeras numa altura muito mais alta ali, numa parte muito mais alta dos postes, e também protegê-los com uma estrutura que o pessoal chama de chapéu chinês, que são várias estruturas metálicas afiadas que ficam apontadas para baixo. Então se você subir, você acaba se ferindo, né? E por um tempo inibiu a ação dos criminosos, mas agora eles estão tão incomodados que estão levando poste e tudo, e eu espero que essas câmeras sejam repostas. Tem que ser, né? Isso faz parte do contrato do edital de concessão desse serviço, do fornecimento, aliás, desse serviço, né? Essas câmeras têm que ser repostas. Se elas foram destruídas ali, é sinal de que é ali que elas precisam ficar. É justamente nesse ponto que a gente precisa ter mais um monitoramento de perto. Rafael Batalha, obrigada, viu, pela participação. Bom trabalho. Mais tarde a gente te acompanha lá na tela da Band no Brasil Urgente, né? Valeu, Ana. Um abração para você e para todo mundo ligado aqui na Rádio Bandeirantes. Valeu. Valeu, fechado.